Muito boa tarde a todos. Eu hoje venho aqui falar-vos de química. E venho tentar fazer uma coisa, que é tentar desmistificar um bocadinho aquela ideia pré-concebida que a sociedade em geral tem acerca da química. E quando nós falamos em química ou em compostos químicos, as primeiras coisas que as pessoas pensam é que estamos a falar de algo sujo, que polui, que não queremos compostos químicos na nossa comida, que não queremos compostos químicos na nossa roupa, que não queremos compostos químicos nos nossos cosméticos e por aí fora. Ora, na minha perspectiva, esta ideia é demasiado unilateral e muitas vezes errada. Isto tem levado a que se crie uma outra ideia de uma certa preferência daquilo que é natural em detrimento daquilo que é químico. E isto não é nada mais, nada menos que uma falácia. E porquê? Porque aquilo que é natural também é químico. E provavelmente vocês não estão a acreditar em mim neste momento, e por isso eu trouxe aqui alguns exemplos para mostrar aquilo que eu acabei de afirmar. E então, se eu vos mostrar a imagem de uma laranja, vocês imediatamente associam a laranja a algo natural. E se é natural, está isento de químicos. Pois é, o problema é que a natureza colocou lá, deliberadamente, em grandes quantidades, um composto químico que se chama ácido ascórbico. E se eu vos disser que o ácido ascórbico também pode ser designado por E300, talvez vos assuste um bocadinho. Porque nós temos também aquela ideia de quando vamos ao supermercado comprar um produto qualquer alimentar e quando lemos a lista de ingredientes devemos evitar tudo o que são Es. Mas se eu vos disser a seguir que o ácido ascórbico, que também se designa por E300, não é nada mais, nada menos do que a vitamina C, a coisa muda de figura. Vocês já querem este composto químico, porque se identificam com ele e identificam-no como útil e necessário à nossa vida. E agora vocês podem estar a pensar, isso é só um exemplo, Aurélio. Então vamos ao outro. Mais uma vez do nosso dia-a-dia, que é o limão. Uma outra coisa natural. À partida, isenta de químicos. Temperamos saladas com limão, fazemos limonadas excelentes com limão, usamos limão em quase tudo. Tenho um primo que come limões como quem come laranjas. Lá está. A natureza colocou lá outro E, de propósito. Neste caso, o E330, que se pode chamar ácido cítrico. E este E330, ácido cítrico, é um químico espetacular, que nós podemos usar em nossa casa, nós podemos ser químicos em nossa casa. Imaginem que têm uma filha de 4 anos como a minha, e que volta e meia, chega à casa, pega numa maçã, come metade da maçã, e abandona a outra metade. Passado pouco tempo, a maçã tem aquele aspecto. Ninguém quer comer aquela maçã. A minha filha não quer comer aquela maçã. Eu tenho que desperdiçar e deitar fora aquela maçã. Mas se eu pegar em ácido cítrico, que existe no sumo de limão, e colocar umas gotinhas de ácido cítrico em cima daquela maçã, ela mantém-se com este aspecto aqui, muito apetitoso. Eu já consigo dar a outra metade da maçã à minha filha e não a desperdiço, não a deito ao lixo. Portanto, uma excelente utilidade da química que nós podemos fazer em casa, sem problema nenhum. E agora que acho que já perceberam mais ou menos a dinâmica disto, eu vou-vos fazer um desafio. Eu pedia-vos para olharem para estas duas imagens e tentassem identificar alguma coisa que elas tenham em comum. E agora vocês estão-se a rir porque devem estar a pensar, Hélio, tu és maluquinho, aquilo não tem nada de comum uma coisa com a outra. De um lado temos paus de canela muito giros, muito saborosos, e do outro lado temos um frasco de laboratório com um aspecto horrível. Portanto, isto não tem nada em comum. Tem. Uma vez mais, isto tem em comum um composto químico, que é o cinnamaldeído. O cinnamaldeído é o composto químico que dá o sabor que nós gostamos à canela. E eu posso obter este composto de várias formas. Posso pegar em paus de canela e extrair de lá cinnamaldeído. Posso mandar um e-mail para uma empresa qualquer de produtos químicos e comprar um frasco daqueles horrível, cheio de cinnamaldeído.
Mas eu também posso estar aborrecido no laboratório um dia e posso fazer cinnamaldeído no laboratório, através desta reação entre estas duas moléculas que aqui estão. E o cinnamaldeído que eu extraio da canela é absolutamente indistinguível do cinnamaldeído que eu produzo em laboratório. Ou seja, é a mesma molécula, tem as mesmas características, as mesmas propriedades, sem tirar nem pôr. E agora eu gostava de quebrar aqui um bocadinho a minha talk e falar-vos de uma área que talvez se identifiquem melhor, talvez seja um bocadinho mais intuitivo perceber o papel que a química tem nas nossas vidas. E essa área são os medicamentos. Está aqui um medicamento que toda a gente de certeza já ouviu falar, o paracetamol. Imagino que toda a gente na plateia já tenha tomado pelo menos uma vez na vida um comprimidozinho de paracetamol. E, portanto, os medicamentos são uma coisa que nós damos mais ou menos como adquirido. Estamos habituados a ir à farmácia, temos lá paracetamol, temos lá muitos outros medicamentos para grande parte das doenças que nos afligem no dia-a-dia. Mas, na perspectiva de um químico, um medicamento nem sempre é um dado adquirido. Porque um medicamento é uma coisa que demora muito tempo a ser desenvolvida. Ele passa por várias fases, desde que se descobre a molécula que tem o efeito desejado, até que ela possa chegar às nossas farmácias. Este processo, em média, demora entre 10 a 12 anos. E imagino que seja simples de perceber e fácil de perceber que o papel da química, nomeadamente a química orgânica, é decisivo logo na primeira fase, em que é preciso preparar em laboratório a molécula que 12 anos depois vai ter aquele efeito que nós queremos que tenha. E não são raras as vezes que é necessário preparar centenas e centenas de moléculas em laboratório, com pequenas modificações entre si, até que nós consigamos chegar à molécula que tem o melhor efeito, à molécula que é mais segura e que provoca o mínimo de efeitos secundários. Mas o trabalho da química não se esgota aqui. Em qualquer uma destas fases, seja pré-clínica, seja clínica, seja na revisão das entidades reguladoras, o papel do químico e o talento do químico é essencial. Porque nós podemos ter que, em qualquer uma destas fases, corrigir algum defeito que a molécula possa ter inicial. Pode ser de várias ordens. E, portanto, nós, aqui ao lado, no Departamento de Química, tentamos dar um bocadinho o nosso contributo, como químicos, nesta área, no desenvolvimento de medicamentos. E temos trabalhado, ao longo dos últimos anos, em vários tipos de moléculas, com potencial para tratar alguns tipos de cancro ou até mesmo infecções virais. Mas, nos últimos tempos, o nosso maior foco é na doença de Alzheimer. Porque nós estamos a trabalhar num projeto que nos foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, no valor de 250 mil euros, em que nós nos propusemos em elaborar em laboratório moléculas que possam fazer várias coisas, moléculas multifuncionais. Então vamos um bocadinho atrás. De certeza que já ouviram falar da doença de Alzheimer. Se calhar muitos de vocês até já contactaram de perto com a doença. É uma doença que afeta cerca de 40 milhões de pessoas atualmente. Esse número projeta-se que suba até 135 milhões em 2050. E, portanto, há aqui uma necessidade. Então, o que é, assim, de uma forma bastante simplista, o que é a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer caracteriza-se por uma acumulação de umas proteínas no nosso cérebro que ao fim de um tempo vão deteriorando os nossos neurónios e que fazem com que eles morram. E isso tem a consequência de um declínio das nossas funções cognitivas, motoras, etc. Só que a coisa não é assim tão simples. Há imensos fatores bioquímicos e fisiológicos que se pensa que contribuam para esta acumulação. E até hoje ainda não se percebeu muito bem quais desses fatores é que são os fatores decisivos, quais os fatores que nós nos devemos preocupar mais e quais os fatores que nós devemos atacar em primeira instância. Isso talvez explique que só estão neste momento disponíveis 4 opções terapêuticas para a doença de Alzheimer. Só que estas opções terapêuticas não curam a doença, não atrasam o seu curso, aliviam só um bocadinho os sintomas que ela provoca nos pacientes. E, portanto, nós achamos que podíamos fazer aqui qualquer coisa. E então, na perspectiva de um químico, com a informação que nós temos atualmente, se existem, assim, vários fatores que contribuem para a acumulação, por que é que nós não podemos elaborar moléculas que consigam modelar vários desses fatores ao mesmo tempo? E com isto ter um efeito cumulativo que depois possa ter um efeito benéfico.
pelo menos a atrasar o curso da doença e permitir uma melhor qualidade de vida aos pacientes. E então é nisso que aqueles 3 químicos talentosos que ali estão, a Daniela, a Lúcia e o Telmo, estão a fazer, coordenados por mim e pelo professor Artur Silva, estão a trabalhar nestes 3 tipos de moléculas. Por exemplo, a molécula azul é uma das moléculas mais avançadas que nós temos. Nós já conseguimos mostrar que esta molécula consegue modelar 4 alvos terapêuticos da doença de Alzheimer em testes in vitro. Nós já conseguimos mostrar que esta molécula tem o mesmo efeito em modelos celulares da doença e esperamos, a breve prazo, tentar que esta molécula chegue a estudos em animais. A molécula do meio tem o mesmo efeito, exatamente os mesmos efeitos em testes in vitro, só que ainda tem um pequeno defeito. Lá está, temos que entrar aqui outra vez a corrigir esse pequeno defeito. Esta molécula ainda não tem a capacidade de chegar ao cérebro, que é onde ela, no futuro, poderá tratar a doença. Portanto, nós temos que, quimicamente, corrigir esse defeito. A última molécula, que é a molécula amarela, é a mais atrasada, digamos assim, porque ela ainda só consegue reduzir em 50% as acumulações de proteínas no cérebro que eu vos falei há bocado. E vocês podem pensar, isto já é bom. Pois é, mas nós queremos que esta molécula faça mais do que isso. E, portanto, o que é que nós temos que fazer? Temos que caminhar na síntese das tais centenas de moléculas que às vezes é preciso fazer para chegar àquilo que nós queremos. E estamos a continuar a trabalhar nisso. E, estando já a chegar ao fim da minha talk, eu gostava, de certa forma, de definir aqui um bocadinho a química. E para isso, vou citar um dos melhores químicos do mundo, um químico que eu admiro muito, que é português, trabalha na Áustria, é o professor Nuno Maulid, se calhar já ouviram falar, em que ele, em 2019, definiu a química como The Enabling Science, a ciência possibilitadora, a ciência que permite coisas na nossa vida, das mais diversas. E então, a mensagem que eu vos quero passar, e que gostava que vocês pensassem um bocadinho nela, é a seguinte. A química nem é boa, nem é má. Ela é só essencial às nossas vidas. Muito obrigado.